Seja bem-vindo ao Podflexo. Nesse primeiro episódio, nós iremos tratar das novas tecnologias dentro da indústria de flexografia banda estreita na América Latina. Estamos aqui hoje com Tom Camargo, da Itirama, gerente de vendas da Itirama, Julius Rosenbaum, da Natal Graph, e eu, da Itirama. Vamos bater um papo aqui hoje sobre tecnologias, as novidades que estão chegando, muita gente perguntando, muita coisa nova chegando, tendências de mercado. E a proposta nossa é um bate-papo bem solto, bem descontraído, sem viés comercial. A ideia é a gente falar sobre tudo, perguntas mais cabeludas, perguntas mais tranquilas. Provocativas, para que a gente possa debater um conteúdo interessante para quem está nos assistindo. Como a gente também fabrica de tudo, o Júlio também fabrica toda a linha de tintas, enfim, ninguém aqui vai ser um defensor de nenhuma das tecnologias, a gente vai abrir tudo de um modo geral. Um dos temas que a gente queria abordar é o tema da flexível no mercado de banda estreita, cada vez mais o flexível presente na banda estreita. Falar um pouco de UV-LED, que tem tudo a ver. O UV-LED vem, não vem, quais os prós, os contras. Quem vende UV-LED fala que o UV-LED faz tudo, quem não vende UV-LED fala que o UV-LED não faz nada. E discutir também alguns temas sobre Shieldrum, o que é o Shieldrum, Shield Plate, máquina para filme, como é que faz. Eu acho que o grande tchan do mercado todo mundo quer entrar no filme, todo mundo quer fazer o térmico livre, todo mundo está atento ao emoji label, mas todo mundo também fica pensando como investir, para que máquina que eu vou, como é que funciona essa tecnologia. Que mercado eu vou atuar. Exatamente. Quanto que eu preciso investir em máquina, porque máquinas com Shieldrum são máquinas caras, é uma tecnologia cara, e aí o que a gente viu acontecer nos últimos anos novas tecnologias para permitir que máquinas de custo menor possam produzir esse tipo de material. Então entra o UV-LED, que é uma tecnologia que eliminaria, entre aspas, o Shieldrum, o próprio Shield Plate, que é uma tecnologia mais barata, enfim, e aí vira essa sopa de letrinhas, LED, Shieldrum, Shield Plate, enfim, e aí as pessoas ficam em dúvida, o que é tudo isso? Então eu queria pôr em pauta aqui esse tema, para que a gente pudesse conversar. O que a gente puxa primeiro aqui? Eu acho que a primeira questão do LED, e os clientes acabam questionando bastante quando vão buscar informação, é economia. O que o LED gera de economia dentro de uma empresa, né? E a gente percebe que é uma medição tanto pouco complexa, tá? Hoje nós temos um cabeçote convencional que ele tem aí um consumo em média de 16 amperes, tá? Para você usar o LED, que aí vem a grande magia, né? Você precisa de um sistema para refrigerar essa unidade. Por que isso? Vamos buscar um pouquinho a Feira 2018, que a gente colocou uma máquina com um cabeçote LED de uma marca americana. E nós também buscávamos, né, conhecimento e tal, e até então, até como alguns podem comentar, mas agora a Itirama está falando do LED. Não, a gente se preparou para poder falar do LED e com conhecimento. Descobrimos nessa feira que o LED, para funcionar corretamente, teria que ter um Shield Plate. Bom, o que é o Shield Plate? Shield Plate é um sistema refrigerado a água, onde ele ajuda a refrigerar o sistema LED. Bom, o LED não gera IR, ok, mas ele gera energia, e essa energia ela propaga na máquina, no material, e existem umas limitações no LED a ar. Na verdade, Tom, vou até te interromper, o LED funcionaria sem o Shield Plate. Então, para quem não sabe, o Shield Plate é uma basezinha refrigerada com água, fica atrás do substrato, perfeito, é onde a lâmpada bate. A gente rodou lá na feira, tem outras marcas no Brasil funcionando sem o Shield Plate, mas assim, o Shield Plate seria a solução ideal. Eu me lembro quando a gente colocou essa marca na feira lá em São Paulo, ele não tinha Shield Plate, e a máquina parecia uma árvore de Natal, de tão iluminada.
vazava luz pra caramba tal. E aí eu conversando com o representante dessa marca no Brasil, ele falou assim, olha, Rony, o ideal, cara, Seria é você ter um plate. você faz aí na sua empresa uma basezinha gelada com água, ou um cilindro gelado, um children. Eu falei, não, pera lá. Então não é só investir no LED, eu tenho que ter... Exato. Cara, é caro, é geladeira, é base gelada. Não dá pra fazer sem. Mas o legal é ter com. Aí eu comecei a me questionar, porque na época o VLED, agora barateou bastante, Sim. mas na época o VLED custava mais caro do que uma máquina nossa. Sim. Pra O gente, kit completo, pra gente revender um conjunto de 8 LEDs, ele custava 700, 800 mil reais. Aí eu falei assim, então você tá me dizendo que eu tenho que pôr um children ou um shield plate atrás. Ou seja, nós vamos ter uma máquina que vai custar quase 2 milhões de reais. Qual que é a lógica, então, vendo né? uma máquina com um children e resolve o problema. Naquela época, a gente usou na feira, inclusive tintas da Natograph, e assim, quando a gente foi atrás das tintas, conversamos com o Júlio e outros fabricantes de tinta, e todo mundo falava que tinha. Mas na prática, não tinha lâmpada UV LED no Brasil, ou tinha um ou outro. Então assim, tinha... mas não tinha disponível. A princípio também há de se considerar a questão da oferta e demanda. Com certeza. Inicialmente, como as tintas UV estão no Brasil 18 anos, inicialmente, nós estamos iniciando agora no LED, existem algumas teorias. Primeiro, o fotoiniciador LED é bem mais caro do que o fotoiniciador da UV convencional. E segundo, então falando nisso, a tinta LED é a mesma tinta só com mais fotoiniciador? Não é tão simples assim. Na verdade, uma tinta ela se transforma em LED a partir do momento que você usa uma blenda, que é 2, 3 fotoiniciadores diferentes, mais nobres que o fotoiniciador da tinta UV convencional. Isso gera duas questões. Primeiro, o percentual utilizado de fotoiniciador dentro da tinta LED, que é maior do que a tinta UV convencional. Segundo, o custo desses fotoiniciadores. Principalmente se você entender que o mercado de LED no Brasil está começando praticamente agora. Então, mas, assim, é difícil trazer esses números para baixo. Um dos desafios, quando a gente foi falar do VLED há 6, 7 anos atrás, tinha o custo do equipamento, era um dos problemas. Da tinta. A tinta, a disponibilidade, e não só disponibilidade. Naquela época, uma tinta LED custava muito mais caro. Hoje eu sei que a Natograph tem a solução praticamente ao mesmo preço. Mas assim, existe ainda um limitador técnico na tinta, ou hoje você pode dizer assim, tinta UV LED está 100%... Não, existem inúmeros limitadores técnicos. Essa história começou a partir da Label de 2022, onde nós fornecemos nossas tintas LED, as mesmas tintas LED que nós temos hoje, para outros fornecedores com um fabricante nacional de UV LED, e nos trouxe muitos problemas. Nós tivemos que, na hora que começou a feira, entrar com mais 10% de fotoiniciador na tinta para que funcionasse. E esse aumento da quantidade de fotoiniciador elevou o preço da tinta a níveis imponderáveis. Então, aí fica inviável financeiramente. Por isso que nós nem seguimos o desenvolvimento, ficou esses 2 anos parado. E não por acaso, com essa unidade LED da Itirama, nós rodamos com a mesma tinta numa velocidade máxima acima do seu equipamento. Deixa eu explicar, porque talvez nem todo mundo saiba. A Itirama, depois desses 7, 8 anos aí estudando LED, a tecnologia evoluindo, a gente finalmente colocou o LED como um acessório, como um opcional na nossa lista de máquinas. Então hoje a gente tem um VLED, a gente não fabrica ele, a gente importa. Mas diante de tudo que a gente tinha disponível em custo, em tecnologia, esse é excelente, mas é caro pra caramba, esse é muito barato, vai dar para ganhar muito dinheiro, mas vai trazer muito problema técnico, a gente escolheu um muito bom, um shoe plate, com tudo que tem que ser de verdade, sem ser refrigerado a ar, com água, enfim, tudo do jeito que de fato tem que ser. E aí a gente agora, acreditando numa tecnologia que tem um custo viável, a Natograph sinalizou que tem uma tinta de qualidade com preço viável. Especificamente para esse cabeçote, aí eu faço até questão, já tivemos contato de outras pessoas, falei, olha, eu só consigo fornecer esse nível de qualidade com esse preço equiparado a tinta UV convencional se for um determinado cabeçote. Por causa da potência de lâmpada? Por causa de tudo, na verdade é a potência gerada pela unidade LED, a capacidade de resfriar o material também, isso interfere no desempenho da tinta, porque
Uma tinta LED, ela funciona como convencional. Uma UV convencional não funciona como uma LED. E todos os raciocínios são inversos. Enquanto na UV convencional o percentual de fotoiniciador é baixo, na LED o percentual é alto. Enquanto na UV convencional, quanto mais escura a tinta, mais fácil é de curar, na LED é o contrário. Quais são as cores piores? As cores claras, branco e verniz. Então eu falo, consigo trazer para o preço da UV convencional, o preço da LED? Sim. No caso do verniz, não. O verniz fica caro. Em certos o legal casos... é, inclusive, o cara pôr um verniz então, na verdade, a dica convencional. Isso. A dica que nós damos é deixar a última cor Com UV convencional. Ah, mas aí não vai encolher o material? Não. Porque primeiro que é a última cor, tem tinta embaixo, já para atenuar uma base. isso, o calor. Segundo, a velocidade. Quanto mais velocidade você dá, mais você atenua a incidência do calor sobre o material. A proposta do LED, né? E a gente está debatendo isso aqui hoje, justamente fazer esse prós e contras. Mais ou menos fazendo uma analogia ao carro elétrico, assim, né? Tem a parte boa e a parte que tem as dificuldades ainda, para a gente não vender que é a mil maravilhas, mas também que não é uma tecnologia que não existe. Ela existe, está aí presente, a gente vai estar apresentando aí em breve nas nossas máquinas. E o grande lance, eu acho que do LED é justamente você poder fazer um upgrade numa máquina com custo menor e poder entrar de fato no mercado que está crescendo muito, talvez seja o futuro do nosso segmento, que é a impressão em filmes flexíveis, termoencolhível e mold label. E aí é fazer esse contraponto, né? Por um lado é possível, ele não gera calor, você consegue rodar esse tipo de material, existem limitações com tinta, com cores e com tudo mais, mas é uma solução. A diferença de consumo também não é tão gritante, dependendo do UV convencional que você use. Isso é existe interessante uma geladeira. falar, né? A gente fez uma medição com esse UV que nós estamos trazendo. Comparado ao UV-Tech que a gente fabrica hoje convencional, ele dá 70% de economia de energia. Okay. O LED é uma economia importante. Só que aí se esquece que tem a geladeira, que é obrigatório. Que ela dá um up. Quando você consumo. coloca a geladeira na conta, fica metade. Então, 50% de consumo de energia elétrica. No UV, não na máquina inteira. Legal? É válido. E aí, quando a gente coloca uma novidade que nós estamos trazendo na nossa nova máquina, que é um UV não elétrico, mas eletrônico, o consumo de energia ele se equivale. Então, praticamente 25, você tem o mesmo aí. consumo num UV convencional eletrônico que nós estamos trazendo agora da Itália, ele é comparado, em termos de consumo, ao UV LED. Então, assim, eu vou no UV LED porque eu preciso economizar energia elétrica. Calma. Não é bem assim. Cuidado com as histórias. Eu vou no UV LED porque eu quero rodar todo tipo de filme. Calma. Dá para rodar muito tipo de filme, mas não é todo. A lâmpada LED dura, me falaram, em 10 anos. Calma. Baseado Poucas em quem, máquinas né? estão no mercado Exatamente. rodando 10 anos. Tem uma nos Estados Unidos que está rodando. Beleza, mas qual mais aqui? Por exemplo, na América Latina tem máquina rodando há mais 10 anos. Eu tenho um cliente na África do Sul que com 5 anos teve que trocar todos os equipamentos LED. Era um equipamento chinês e asiático de uma marca E que valeu a pena para ele? Para ele valeu porque na ocasião, na região que ele está ali na África, não tinha energia elétrica disponível, enfim, ele acabou... Essa é a conta que vale, né? Se era vale muito barato, ele comprou, durou 5 anos, arrancou tudo fora e colocou Sobre de a novo. troca das lâmpadas de LED, é uma lâmpada só, como a UV convencional, ou é um feixe? Não, são feixes, você vai trocando E por... troca por o pedaço feixes. ou troca o feixe inteiro? Você pode trocar as partes que precisarem. O UV LED que a gente está trazendo, ele já tem um sensor inteligente que quando o material entra na máquina, ele abre a largura do material e a posição que o material está na máquina. O material está mais para um canto, está mais para o meio. Economiza LED. Então quando você entra, o LED já lê e ele aciona todos os LEDs da máquina na mesma posição. Esse shield plate, além de ele resfriar esse material, ele evita, já com esse sistema, já evitaria um grande escape de luz UV na máquina, que isso prejudica o equipamento. Mas e a visão, ele já trava... E a visão do impressor. Sim, com certeza. E ele já trava qualquer saída. Ele absorve de energia. Essa energia. Então ele é importante por 2 motivos. Primeiro, qualquer feixe de luz que saia dali, ele não vai bater em nem nada na máquina, ele pega no shield plate. E resfria todo o sistema, melhorando o desempenho, deixando o UV trabalhando na condição adequada. Existe o UV LED que não é refrigerado a água.
é um VLED mais simples, ele é limitado em De velocidade, velocidade. e ele refrigera o sistema com ar. E aí você tem que ter todos os dutos e parará. Então uma vantagem do VLED, a água e tudo mais, é que você tem uma geladeira, você tem uns canos e tudo mais, mas você não tem o problema de ter que construir tubulações no teto da fábrica, abrir um buraco, jogar gases para fora. Então esse é um outro ponto bem legal E assim, do ó, VLED. Antes de eu colocar o Júlio nas sinucas de bico e algumas saia questões, justa. Pra isso. É pra isso. tem alguns clientes que questionam, né? Eu já tenho uma máquina modular e eu gostaria de fazer um upgrade com os UVs LED, tá? Isso perguntam bastante. Bastante. Então, assim, não adianta você pegar uma máquina de 15 anos atrás e trocar os cabeçotes e achar que está resolvido o seu problema. A máquina também ela tem um conceito mecânico para estar rodando o filme. Controle de tensão. Controle de tensão, barra antistática, compactador de bobina, então guias anti-rugas. Elevador. Então assim, se você pegar uma máquina hoje que ela não está preparada mecanicamente para rodar o filme, o LED não vai resolver seu problema. O LED não vai fazer milagre, né? Não vai fazer milagre. Então isso é algo para se atentar, pensando, né, num upgrade e em outros acessórios que vai ter que acrescentar na máquina também. Aproveitando aqui, Július. Põe o Július na saia justa. Eu já fui questionado Vamos ver se você consegue. e eu não tive essa resposta, vou conseguir agora, espero que sim. Clientes me questionaram o seguinte: o LED, essa tinta, ele adere a qualquer tipo de superfície, tanto do autoadesivo, como do filme, o InMold, o Sleeve, BOPP. E tem tintas metálicas, douradas, refletiva. Vocês vão ter que pensar numa mais fluorescente. Depois da sua. A flexografia ela tem inúmeras vantagens sobre vários segmentos. Em relação à serigrafia, que tem a vantagem de ancorar em material sem tratamento, Perfeito. a flexo precisa de tratamento. Tá. O que gera o tratamento? O choque eletrostático. Ele abre os poros. No caso do flexível, não existe top coat. O que é o top coat? É o choque eletrostático com os poros abertos. Você vem com verniz, perpetua esses poros abertos, se transformando em top coat. No caso do flexível, não. Por isso que a maioria das impressoras modulares de flexível tem que vir com o tratador Corona na boca da máquina. Para que você pegue esse material, que pode vir ou importado, ou até no Brasil, que tem estoque local, retrata ele e aí vem na flex. Seria o mesmo processo da tinta convencional, então. Sim, mas no caso da UV... O tratador Corona Corona 40 tanto faz, dinas, né, para um convencional. Obrigatório. 40, obrigatório. Se usa o mesmo cálculo, de 40, 42. No caso de UV, 40. Tá. Base já 42, Tanto o solvente UV 38. LED quanto o UV convencional. Sim. Se trata da mesma forma, então. Sim, porque o que faz com que a tinta ancore? Vou dar um exemplo. O que dá toda a propriedade de ancoragem, transferência, estação de ribo da tinta são as resinas. O pigmento só pinta. O que eu falo pigmento só estraga. Ele vem para pintar, mas o resto ele estraga. Por isso que uma tinta que tenha mais pigmento, ela é mais instável. Tá. E esse é o grande problema da LED. Porque enquanto uma tinta, UV convencional, ela tem 10% de foto, no máximo, no caso de um preto, no caso da LED tem tintas amarelas que vai 16% de fotoiniciador. Então, como tem muito aditivo desproporcional, a quantidade de pigmento, de resina sendo menor, ela é sujeita a mais instabilidade. Tá. E esse é um problema que a gente tem no Brasil. Porque como as multinacionais demoraram para se atentar, e nós também. Okay. Só que nós já tínhamos anteriormente com a Entirama e depois na Label um desenvolvimento adiantado de LED. Essas empresas multinacionais que estão correndo atrás agora, elas estão com muito problema de falta de estabilidade. Então a tinta está, que chama de tixotrópica. Você começa a rodar, tá líquida. Passa 2 dias, já era. Ela coalha? Ela empasta. Ela empasta por excesso de fotoiniciador? É uma alteração de pH. Ela desencadeia uma alteração de pH, que é uma progressão aritmética, que isso a curto prazo, a partir de 1, 2 dias já... E ela vira uma pedra ao longo prazo. Outro tema interessante que os clientes questionam eu tenho interesse no LED, só que eu gostaria só de rodar as 4 cores e o restante usar uma outra tinta à base de solvente, água. Tem em cima. Assim, minha pergunta, existe alguma contraindicação de misturar tipos de tinta LED com água ou solvente? Pro cliente que quer usar de repente quadricromia LED e o resto... Sim, mas eu vou responder a sua metálica. Tá. A grande vantagem, a grande vantagem da flexografia banda estreita rodando tinta UV é a possibilidade, uma delas, fazer tinta metálica.
Que na banda larga... Na banda larga não dá. Nas metálicas, na banda larga, você vai fazer prata e ouro. Acabou. Com tinta solvente. Ou então você vai ter que fazer internamente essa tinta, misturando o cor que você quer dentro do prata, que vai gerar uma pedra daqui a 2 dias. Então você tem que pegar e rodar. Na UV não. Você pode rodar um coat stamping com tinta UV, o tom de coat que você quiser, que já é feito em rótulo. E vira o tom que você quer. O code também funciona no LED. Code, sem problema nenhum. Laminação, tudo. É a única dificuldade do LED, mais uma. Cast Cure. Mais uma. Tudo tem que ser LED. Nenhum insumo que você tem até hoje, convencional, funciona em LED. Okay. Aí você vai perguntar, então é só pegar a blenda do fotoiniciador e colocar dentro da tinta? Não é simples assim. Ele tem que ter um estoque de tinta LED, que é diferente do estoque de tinta convencional. Ele não pode resolver dar uma batizada na tinta. Não, se fosse fácil assim, você pegar a blenda do fotoiniciador, coloca dentro da tinta UV convencional e aí funciona como LED. Eu acho bom que não seja fácil. Mas dentro do processo eu consigo rodar 4 cores e depois bater um branco. Então, existe algumas questões. Então, sim e não. Existe o risco não necessariamente, porque toda tinta, pelo menos as tintas importadas, elas vêm originalmente com fórmulas fechadas. Então você não pode mudar a fórmula no Brasil. Lá na Europa, as máquinas geralmente têm uma unidade de serigrafia em linha. Para você poder rodar serigrafia em linha, você tem que ter um aditivo na tinta. Esse aditivo, ele corta a tensão superficial. Isso quer dizer o quê? Que uma tinta, geralmente importada, não aceita Ribble. Necessitaria de venir de Ribble para aceitar Ribble. Se não aceita Ribble, não vai aceitar superposição. Ok. Agora, considerando as nossas, que é a fórmula nacional aberta, que aceita Ribble, aceitaria superposição, sim. Mas tem algumas exceções. No caso da solvente, por exemplo, se você vinca a solvente antes da UV, como a banda estreita ela tem pouco espaço de evaporação, esses gases vão continuar no sistema. Isso já vão acontece, contaminar, né? Já acontece. A UV convencional e já vão acontece contaminar a tinta UV. Mas isso não tem solução? Tem. Você teria que aplicar a tinta solvente, esperar 8 horas e depois vem com a tinta UV. É difícil. Ou então deixar um espaço maior para tentar evaporar os gases, o que na flexografia é um pouco complicado. Ô, Júlio, e tira uma dúvida minha, não sei se você sabe ou o Tom sabe. Eu sei que lá nos primórdios, quando a gente também estava estudando LED, instalaram algumas LEDs no Brasil, em especial para fazer branco, de térmico livre e tal. E eu sei que esses UVs acabaram desistindo deles. O branco tinha problema, o branco melhorou hoje. Então, era muito caro o branco e inviabilizou. Era tudo. Como voltando àquele comentário anterior, na LED, quanto mais clara, mais dificuldade de curar. Por ter mais dificuldade de curar, você tem que entrar com mais fotoiniciador. Entrando com mais fotoiniciador, mais a possibilidade de empastar a tinta. Principalmente no branco, que é uma alta camada. E aí vem o outro problema. Amarelamento. Tanto do branco... Fotoiniciador. Embora existam fotoiniciadores próprios para branco e para verniz, que não são os mesmos de tinta, esse alto percentual amarela. Tivemos casos sabidos de devoluções imensas devido ao amarelamento posterior à impressão. Depois dele, pronto. Ô, Júlio, mas assim, até para a gente passar uma mensagem para quem está pensando em comprar o VLED, equipar na máquina. Hoje esse tipo de problema, ele é mais controlado, ele existe ainda, mas precisa ficar atento, ele foi 100% eliminado. Que status que está isso hoje no mercado? O segredo é uma ideal aproximação com o fabricante do material. Então você está querendo dizer que ainda existe o problema. Existe, mas ele pode ser contornado. Já tem soluções, mas para isso você tem que ter uma aproximação. Primeiro você tem que ter um material, um equipamento bom. Até porque o conhecimento uma idade boa está se expandindo, tipo assim, né? Se você tem uma alteração na potência na cura do LED, maior probabilidade de dar problema na tinta. Se você tem uma tinta com tixotropia, aumento de viscosidade, você vai exigir mais da potência do LED. Então assim, você tem que ter uma proximidade maior, tanto com o fabricante da tinta, quanto com o fabricante do LED, porque alguns desses problemas já são explicáveis e resolvíveis. Vai depender da sua agilidade. Transferindo a pergunta que eu escutei também de um cliente, existe alguma relação que possa prejudicar de alguma forma a química da tinta no autoadesivo, na parte de troquelar, de cortar?
Ou ela não tem Então, nenhuma ação num fio de faca? Na verdade, existe em relação da polimerização. Então, por exemplo... Ela é diferente da UV convencional. Ela Não. pode atrapalhar o corte? Ela pode atrapalhar o Um corte? verniz LED Tudo, em então. relação ao verniz comum? Então, hoje o nosso maior problema é no verniz de LED. Uhum. Não somente em custo, porque o percentual de fotoliceador é alto. O valor de um verniz normal é barato, só que no LED ele duplica. A gente não... Embora na tinta nós trouxéssemos esses preços para equiparado, tipo assim, em apenas 3 cores da cromia nós temos 9% de diferença. Então ela está equiparada, somente levando em consideração que eu não fabrico nem 1/1000 do que eu fabrico de UV convencional. No caso do verniz, vai ser muito mais difícil trazer esse custo e o pior. No caso do verniz, devido à alta camada, que a camada de verniz é sempre 4 gramas por metro quadrado, não é uma camada baixa. No verniz, ele tem muito problema de cura na profundidade. Uhum. No caso do verniz convencional. Tá. No caso do LED, é o contrário. Ele cura cura rápido. na profundidade, não cura na superfície. Então ele dá um taque muito alto. Ah, Ele gruda. tá. E esse grudar Pode afetar. Pode no afetar corte. o corte. Por No isso que desgaste você- da faca. No desgaste da faca. Por isso que você comentou que você recomenda uma última cor ser Sim. meio híbrida. De Sim. repente UV comum Sim. e UV LED. Uma coisa que Porque eu se falo... o cara, Júlio, vai rodar também, sei lá, terno incolível, o verniz acaba não sendo um problema. Talvez sim. Talvez o branco, Ele não é um se ele problema, estiver bem Porque controlado. a última cor no sleeve, o processo de aplicação das cromias é ao contrário. E a última cor é o branco, para você poder aplicar no torpedo mecatrônico de aplicação. Então, Mas esse branco ele é com deslizante? tem um tudo? deslizante, porque o torpedo ele precisa de Sim, mas lá, já no LED isso No LED funciona. também tem que ter deslizante. Funciona. Mas aí gera um outro problema. Se você quer ver o conteúdo da embalagem, não pode ter branco. Ou se você quer ver o fundo que não seja branco, um fundo vermelho. Existe um verniz próprio, chamado de slip, que é deslizante e faz essa função. Mas que tem os mesmos problemas do verniz Aí vira convencional. um verniz, entendi. Aí seria interessante também partir. Embora tenhamos como produzir o LED, eu recomendo partir para a última cor ali no convencional. verniz convencional. Também em relação a custo de verniz. Então, você vê que tem um monte de segredinho. É bastante. Eu acho que o público que está assistindo fica muito curioso assim, cara, eu queria ver isso funcionando. Então, deixa que eu vou pôr aqui, né? Que no próximo vídeo nosso a gente quer fazer já do lado da máquina, com ela funcionando, com a tinta da Natalgraph, rodando filmes, BOPP com liner patch, que também é uma dificuldade, às vezes não vê convencional, né? Por causa da temperatura. Eu acho que esse complemento desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo vai ser bem importante. Sim. Até aproveitando a gente falando no LED que puxa, né, a questão do mercado de filme que vem crescendo na banda estreita, né? Tem algumas procuras de clientes que, olha, eu quero entrar na área de filme. É legal entender antes até da consulta, que área é essa de filme, né? Por questões de custo, se é embalagem, se é material laminado, se vai entrar no emolde, no sleeve, porque são materiais que eles mudam a questão de custo, como a tinta UV, como a tinta solvente, que eu acredito que é um terço do valor da tinta UV, uma solvente. E em alguns casos, esse número acaba não fechando comercialmente. Então, a gente já teve caso no Etirama do cliente querer fazer um rótulo que é feito em banda larga, volume, quantidade, que não faz em UV, mas não é viável economicamente. A questão não é técnica de máquina. É viável economicamente. A máquina faz qualquer um. Dá retorno ou não, né? Então, mas aí eu acho que a questão é que a pessoa vai em compras. Então você calcula uma base de água, uma solvente, metade é 1/3 do preço da UV. Mas ele vai no compras. Vai no cara da produção. Coloca isso na ponta do lápis. Vou dar solvente. Exemplo rápido. Na solvente na base de água é uma base líquida. O que é base líquida? Sujeita a evaporação. Então a água evapora na tinta base de água, o solvente evapora na tinta solvente. Tá, então você não pode deixar essa tinta na banheira. Então você vai ter que parar 1 hora antes, começar 1 hora depois. 2 horas. Na semana isso é quanto? 10 horas. É um dia de trabalho. Considera isso a favor da UV. Velocidade. Cara, melhor máquina que tem. 60 metros por minuto. UV. Brincando, 100 metros por minuto. Vai no 150? Ok, mas roda 100. 120. Dobro. O material que você gasta para limpar. Acabamentos que você tem com UV que você não tem no base de água. O tempo de limpeza, né? É 1 hora no final do dia e 1 hora no outro Eu dia. eu cheguei a fazer. É assim, ó. Vamos lá. Falando na área de filme, né? A gente nasceu no autoadesivo.
E assim, todo mundo que trabalha com filme há algum tempo garantem que o consumo de tinta, quando se vai para embalagem ou, né, qualquer outro tipo de produto de filme, o sleeve, o e-mold, é muito maior e muito considerável na conta final. Né? Considerável a ponto de ninguém no Brasil hoje rodar um whole label com um Children. Se você levar em Por consideração... causa do valor agregado, do rótulo. Porque o valor exatamente. do valor do BelPPC adesivo é muito mais barato. É porque Então, o label é proporcionalmente por da tinta. tonelada, enfim, o cara vai pagar Tá, mas num picolé de prêmio. alta qualidade que você quer uma barra aplicar de um cereal cold e stamp, protein, O cara quer customizar uma água para ele você não tem distribuir, concorrente. sei lá. Você não tem concorrente. Sim. Como um Ali no brinde, né? chãozinho. Sim, não, perfeito. Tá, então aí vai... É que assim, a gente divide sempre o quê? Whole label, que é a briga, né, de volume do mercado. Aí você vem para os primes, que seria o e-mold e o sleeve, que tem um valor agregado, que os produtos normalmente são de valor agregado na prateleira. Mas se entendeu? você observar na prateleira, rótulo de água mineral, tá tudo com acabamento holográfico. Tá. Na verdade, o que chama... Tem um produto de massa, né? O produto mais premium, aí... É que o de massa ainda ele é o que supera, não tem jeito. Aquela aguinha Mas aí mais pegando simples. um gancho nesse tema que você puxou da banda larga, né? Da embalagem flexível, é uma evolução importante que a gente está vivendo hoje Total. na América Latina, né? Eu tô quase 30 anos no mercado. Eu lembro que quando eu comecei, batida era o sinônimo de impressão de qualidade. Sim. Faziam quadricromia em batida. E flexo era para carimbar. Aí veio flexo tambor central, que era mais interessante que modular, já que não existia tinta UV. Tinta UV chegou ontem. Chegou há, sei lá, 15 anos atrás. E eu visito alguns clientes na América Latina que eles ainda não chegaram no UV. Eles estão fazendo a conta assim, nossa, mas a tinta UV custa 3 vezes mais cara. Não fazem essa conta pro autoadesivo, justifica 100%. E a gente tem que dar essa aulinha, tipo, parece básico para nós, mas alguns mercados ainda não chegaram na tinta UV. E no Brasil, hoje, já com a tinta UV super estabilizada, a gente vê esse movimento para embalagem flexível. Então você vai para uma Label Expo em Bruxelas, que foi a última, todos os grandes fabricantes de máquina não estavam produzindo rótulo e etiqueta, estavam produzindo filme. Congressos de filme dentro de uma feira de etiquetas e rótulos. O mundo está meio que caminhando para isso. A gente fez um evento recentemente, o Tendências, e a gente falou muito sobre isso. E aí a gente chega hoje com máquinas que tem que ser flexível para flexível. Híbrida, né? E aí vem essa questão do Children. Então, assim, quando a gente fala do Children, que já existe há muitos anos, é uma tecnologia batida, ninguém vem nele. Por quê? Porque o Children é uma máquina cara, aquele cilindro ele é tracionado, aço inox, água. Aí os fabricantes de máquina e os convertedores começam a procurar soluções mais econômicas. Vamos pegar o Children e não fazer ele tracionado? Vamos deixar ele louco, ficar mais barato? Beleza, funciona, mas nem para todo o material e nem para toda a largura. Vamos fazer um shoe plate, que é só uma basezinha gelada, para rodar um térmico livre mais grosso e mold label que não tem tanto problema de tensionamento. Criam-se soluções mais simples, com limitadores, mas que conseguem ser economicamente mais viável. Mas agora a gente chega num ponto em que a máquina tem que ter um bom Children, tem que ter uma boa secagem, porque cada vez mais o filme vai ser uma tendência. A gente participou de alguns congressos lá fora, né, então, e o pessoal fala, você quer crescer, você tem que olhar para esse lado do mercado. Em geral, né? Térmico livre engatinha no Brasil, né? Sempre. E mold label e gatinha no Brasil. Vira e mexe aparece na propaganda sobre o nível de crescimento do país. Indústria de embalagens. Sim. Você vai no supermercado grande, vai olhar as prateleiras. Muita gente trocando. Tudo em stand-up. O roll label. Porque o roll label, você trocando pelo sleeve, você não precisa de tampa. A minha filha toma leite. Aquele leite lá, não tem mais tampa. Quer dizer, ou ela toma o leite inteiro, ou eu vou ter que jogar fora o resto. Porque não tem mais ou tampa. Embalagens menores, vão ter que botar fracionadas, um elástico, acaba aumentando também da produção, né? Então, assim, é um segmento importante. E aí, aquela pessoa que tem a banda larga, ela não vai rodar menos de 300 mil rótulos. E quem tem 200? Quem 100? Quem tem 50? Nós, por exemplo, nossas embalagens, nós temos 30 modelos das nossas embalagens, 5 mil rótulos por embalagem. Flexografia.
Mas eu vejo também, Júlio, muita gente de banda larga vindo olhar banda estreita, não porque quer fazer autoadesivo. Para poder Porque suprir. quer tirar as pequenas tiragens que em banda larga. O problema é isso. Se você não tem a pequena tiragem, o seu concorrente vai fornecer a pequena tiragem e depois vai te atacar na grande tiragem. Exato. Então é importante, até empresas que têm a banda larga estão adquirindo equipamentos para atender o pessoal de banda Mas estreita. esse movimento ele está sendo forte na banda estreita devido que já está habituado no autoadesivo a rodar 5, 6 trabalhos no dia. Se falar com alguém de banda larga que você tem que fazer 2 setups, 3 setups, a cabeça dele ele não vai entender 250, 400, ele pensa numa máquina de 1 metro. E cada Que setup ele leva 4 horas para fazer uma e troca. cada setup é quanto um de primeiro papel que você trabalho, pede? Quantos de papel que você Então joga assim, essa força é muito maior da banda estreita ir para uma banda um pouco maior, média, e parar e absorver esse fracionado do que o banda larga enxergar isso e falar, olha, eu vou entrar nesse nicho. Porque ele enxerga o quê? É um volume, o cara vai rodar 3, 4 toneladas na semana, enquanto talvez uma banda estreita vai rodar isso um mês. E aí a gente cai nesse bate-papo nosso, Sim. do pessoal vindo. E aí, para onde eu vou? Compro uma máquina Shieldrum completinha, ponho um VLED e já resolvo, ou pelo menos consigo colocar o pé dentro desse mercado flexível. Faço um híbrido, pega um Shieldrum mais simplesinho. Tá todo mundo meio aqui assim, que horas que eu entro nisso? Qualquer que horas receita, que eu embarco? E qualquer receita. Qualquer receita. Eu acho, por exemplo, que um dos maiores desafios que o nosso mercado tinha para térmico livre, e está se mudando isso também, hoje a gente já tem um fornecedor, mas era fornecedor de matéria-prima. Sim. Que antigamente quem queria fazer isso tinha que importar. Hoje já tem bons Então, fornecedores. parado ali. Cada vez vai ficar mais antes fácil. era um container na China, um container no mar e um container aqui. Legal, para quem já está grande. Hoje já tem estoque local fracionado em São Paulo. Não estou falando só sleeve. Eu estou falando sleeve PETG, sleeve PVC, que vende bem, só o balão, que para banda estreita não é legal, que é muito estável. E molde, rolable já tinha. Então assim, você tem estoque local, um preço interessante, que dá para você começar. E aí depois, talvez você consiga sem analisar investir em grandes volumes. A gente tinha um cliente em Goiânia e ele fazia termoencolhível. Ele entrou para fazer termoencolhível. E ele acabou desistindo, isso tem mais de 10 anos atrás. Sim. Ele tinha uma máquina nossa que não tinha Shieldrum, mas tinha o Shoe Plate, que funciona para termoencolível. E esse cliente acabou desistindo do negócio, vendeu a máquina, vendeu a empresa. E eu perguntei para ele por que não deu certo. Ele falou, não foi tecnologia, não foi máquina, não foi tinta. Eu descobri que eu não tinha capital de giro naquela época lá atrás para bancar esse eu sei quem é, eu sei quem foi. Ele vendeu essa máquina, ele vendeu. Então assim, hoje já fica um pouco mais viável, né? Porque hoje você tem o material, enfim. As máquinas estão com uma tecnologia muito diferente do que era lá atrás. Os mercados vão amadurecendo, E você vê né? como é que A demanda você tá vê muito como é maior. que o mundo é pequeno? Esse seu cliente, que eu já sei quem é, eu já indiquei uns 15 clientes para ele. Gente que quer fazer sleeve e os caras de banda larga não querem pegar, porque ele só quer 100 mil. Eu devo ser o maior vendedor dele. É um mercado grande, A gente falou do LED, né? Mas eu acho que a gente falou muito dos contras, né? A gente levou bem a realidade. Não, ele tem, é que assim, o que eu escuto eu sou comprador de LED, né? Sim, como fabricante de máquina. O que eu ouço do vendedor de LED é mais ou menos o cara que vende carro elétrico. Cara, é tudo mil maravilha, você não tem mais problema, acabou manutenção tudo. fácil. E aí a nossa ideia foi trazer o contraponto, Sim. mas o LED tem as vantagens, já está virando uma realidade. A Europa já cada vez mais presente. A gente está trazendo o VLED, a gente tem já o nosso sistema vendido. A gente vai fazer vídeos, postar tudo isso, o pessoal ver funcionando, quem quiser testar. Mas é legal pôr na balança. E a gente não tem o viés comercial de falar tudo é maravilha ou tudo é horrível. Eu vendo o V comum e vendo o VLED. Então, assim, tô neutro para falar. Estufa de secagem ar também. Eu vendo tinta UV comum e tô querendo chegar próximo da LED. Vai demorar uns anos aí, uns 10 anos. Até ter a demanda, né? Ter a demanda, mas você também fica neutro, Júlio, para falar, porque você tem tinta solvente, então, tinta eu particularmente água. até gostaria de vender mais a LED, porque eu tenho menos concorrente. Não teria os 25 que eu tenho atualmente no UV convencional. Então, mas assim, você acha que essa crise energética na Europa
antecipou? Com certeza, com certeza. A gente mandou agora uma máquina recente para a Alemanha. Primeira coisa, o UV tem que ser eletrônico. A gente acabou mandando ele eletrônico. E agora já está falando, viu, Rony? Talvez os clientes queiram LED. Por ignorância. Eu falei assim, por que LED? Não, por causa do consumo. Eu falei, mas esse UV eletrônico que eu te mandei, ele vai dar o mesmo consumo do UV LED se você considerar que no UV LED você precisa da geladeira. Aí ele falou assim, ah, é? Eu não tinha feito essa conta ainda. A Itirama, eu não ouvi essa informação. Eu ouvi há pouco tempo sobre o UV eletrônico. O UV eletrônico, na verdade, a gente começou a fabricar ele recente. É uma parceria com uma empresa europeia. E que a gente vai estar lançando mais agora na feira. Ele é um sistema de cura que a gente usa na nossa máquina SPS4. Então é meio que uma novidade. E a tendência é que ele acabe ganhando bastante espaço. Principalmente pela economia. A economia que ela gera de energia elétrica se paga. Sobre energia elétrica, você tem uma base assim, 3 modulares rodando, um turno, quanto gastaria de energia? 15 mil reais. Ah, eu não tenho esse número aqui. Porque depende muito também. Depende. Velocidade, quantas cores vai estar rodando. O setup desse cliente, falar um turno de 8 horas. Será que ele vai rodar as 8? Seria depois interessante você calcular essa redução de custo. Não, a gente tem um consumo da energia, né? O pico, né? Para ela não desarmar. Enfim. Mas esse é o grande problema. O cara pega e fala assim, nossa, a minha conta é 5 mil, eu comecei a usar o outro, ficou 3 mil, mas é muito chutado. O legal é você pegar o consumo, amperagem e tudo mais para você fazer às vezes eu tenho esse tipo de solicitação, eu falo, tá, você tem que colocar a solicitação, primeiro, a tinta LED, 10% a mais, pelo menos. Tem produto que vai chegar a 20%. Tem verniz que vai chegar a 50%. Você diz o preço da tinta. Preço da tinta. Você tem que colocar essa diferença de preço também no seu redução. Talvez. O que você vai reduzir do seu consumo de energia elétrica vai ser menos do que você vai gastar mais com tinta. Existe a questão da troca de lâmpada. Então hoje assim, você vai trocar 8 lâmpadas, 8 mil reais, parada de máquina, desmontar a cabeçote. Então se você faz isso 3 vezes no ano, são 3, 8, 24 mil reais, mais hora de máquina parada. Sim. Então, assim, em 4 anos são 100 mil reais de lâmpada, mais ou menos, fazendo um chute. Depende do consumo, de turnos e tudo mais. O pessoal jura que dura 10 anos. Eu não vou usar esse número porque eu nunca testei. Eu sou meio... Podemos usar o nosso cliente. Mas eu acho que em 5 anos você não tem troca de lâmpadas. Nós vamos ver isso agora na prática. Que né? É a pergunta na teoria, que eu fiz, todos os fornecedores. Lá valeu a pena, ele trocou. Então o número dele, a receita dele trocou funcionou. Tudo. E boa. O bacana é o cliente ter esse parâmetro de vantagens e desvantagens, mas eu tô até alegar que não foi desavisado. Então, e para um Pantone, Júlio, hoje, para o LED, ele ficaria muito mais caro? Na verdade, tudo igual. Tudo igual. Isso aí eu posso assegurar. Existem 21 cores especiais nas tintas UV. Isso a gente chama de cores base. Existem 3.600 Pantones. Esses casos todos vão ser o mesmo preço. O que vai mudar, porque a gente conseguiu mudar a princípio, que vai mudar 9%, amarelo, cian, magenta. As cores mais claras. A tricromia. Tricromia. Tricromia 9% porque o volume está muito baixo. E verniz. E o verniz ali vai e ser o branco, casa a casa. E o branco, Júlio? Não, tranquilo também. Vai ficar o mesmo preço do branco convencional. Porque o branco, o consumo é muito grande. Tá, se um cliente hoje comprar o sistema da Itirama hoje, vou entregar para ele daqui 30 dias, ele já pode ligar na Natal Graph, ele tem tudo disponível. Não precisa nem esperar os 30 dias. Se quiser comprar já hoje, a gente já vem. Já tem tudo. Se quiser uma amostrinha também, a gente manda. E pode botar lá, quanto? 150? 150, vai. O nosso VLED, ele vai tem, né? Uma velocidade de 150 metros por minuto. A gente tem de trabalho mesmo, né? Tem você pode... A gente tinha a opção de comprar o VLEDs que vão rodar 100, 80, 120. É mais barato. A gente quis pegar um VLED de boa potência, 150 metros por minuto, até porque quando vai rodar em velocidade máxima, não tem que ficar ligando para o Júlio para dar uma calibrada na tinta, na verdade, porque meu LED é muito fraco. Eu falo, aí eu vou ter que cobrar mais. E existe uma outra questão também, tinta UV, até interessante esse espaço aí. A tinta UV é base sólida. O que quer dizer base sólida? Ela não evapora. Então ela não se altera. Vírgula. Não é ponto.
Não se altera, mas existem alguns parâmetros que precisam de ser aditivados. Por exemplo, a tinta está lá, na banheira, LED ou UV. Quando roda ela 150 minutos, coloca o dedo dentro. 60 graus. Isso altera o pH. Termina o expediente, eu vou rodar sobre isso depois. Termina o expediente, deixa a tinta aberta na banheira. Pode deixar? Pode. Mas aquela poeirinha... Na feira a gente deixa. A feira inteira. E pior que nas feiras, o mais terrível nas feiras, o pessoal fica com dor de garganta, não é de graça, né? A quantidade de corona ligado na feira é absurda. Isso pra garganta e pra tinta é péssimo. Então depois de 2, 3 dias, ela começa... A gente pensa que é porque a gente fica falando muito, Tom, e a não resistência baixa. Você vai gastar pastilha à toa. É o corona ligado. Principalmente nas feiras de flexível. Todos aqueles corona monstro ligado. Então assim, existem aditivos para tinta UV, embora seja base sólida. Então a culpa é do Fred. Da Evolutec. Fred é meu brother ali, ó. Então assim, existe aditivo. A tinta tá engrossando 2, 3 dias, uma tampinha no aditivo. Você precisa acelerar, melhorar a cura por causa de algum motivo, seja porque você colocou uma camada muito alta, seja por que outro motivo. Você coloca um fator iniciador. Mas uma tinta... Lembra que você falou sobre tintas diferentes? Você às vezes coloca tintas que dão incompatibilidade. Existe um aditivo que você ajusta a compatibilidade. Então assim, são aditivos, pouquíssimos aditivos, coisas em pequena quantidade, mas que é interessante você ter uma coisinha. Mas então assim, ó, aqui nesse bate-papo, ficou claro que solução LED existe, a tinta não é mais um absurdo e nem não é acessível. Ela hoje tem a realidade de entrega para a semana que vem, se entregar uma máquina. Você consegue fazer um upgrade desde que você mecanicamente também cuide do seu equipamento. Um equipamento mais antigo. Não é? Mais antigo. Então, acho que algumas questões aí, elas ficaram bem claras. E eu acho que é a ideia, né, desse bate-papo. Eu acho também que um Shieldran, na minha modesta opinião, ainda é a melhor das soluções, porque você tem mais flexibilidade, não tenha dúvida, dos substratos, facilidade com esses pequenos ajustes de tinta. Faça um adendo. Nós falamos de sleeve, de molde, BOPC adesivo. Falo uma quarta coisa. A partir do desenvolvimento de uma tinta LED, ela tem fotoiniciadores LED nobres. Dá para tirar um laudo de contato com alimento para fazer polietileno. Carnes especiais, polietileno embutido de carne, ainda mais que esse negócio de picanha, é um excelente investimento, com um valor agregado alto de produto que dá para você rodar com tinta UV, desde que tenha laudo de contato com alimento. Porque uma tinta UV convencional não pode, por causa da migração de odor. Uma LED consegue tirar laudo. Então é mais um segmento que vai se abrir para quem tem Shieldran. Porque como o preço da LED é o preço da tinta UV convencional, você usa a tinta LED curando na Shieldran. Eu acho que esses temas todos vão ficar mais claros quando o mercado conseguir enxergar isso lado a lado, ver toda essa tecnologia. Comparativo de tecnologia, né? E aí eu faço um convite para o nosso próximo podcast, nosso próximo encontro, para a gente conversar um pouco sobre a pré-feira. Alguns dias antes da feira, o que a gente vai trazer de novidade, o que a Natalgraf vai trazer de novidade, o que a gente vai pôr em máquina nessa estimativa feira, de público. Um pouco sobre a feira, que deve ser, sem dúvida nenhuma, a maior edição dos últimos tempos. Com certeza hoje é a maior feira na América Latina no mercado de etiquetas e rótulos de flexografia. E, enfim, então eu faço um convite a todo mundo que está nos assistindo, ao Júlio, ao Tom, para estar aqui de novo em alguns dias, para a gente gravar esse segundo episódio do podcast, para a gente soltar essa prévia aí das novidades da feira. Quem sabe a gente traz um convidado especial aqui para também agregar mais informações sobre esse super evento. Altas expectativas para ele, né? Mostrar um pouquinho o que a gente está preparando, né? Enfim, e aí acho que da feira vai ser um complemento importante em tudo que a gente falou hoje aqui. Maravilha. Ótimo. Estaremos aí. Então tá bom, até o próximo podcast. Podflexo. Primeiro Podflexo do nosso segmento.